Oi, gente, bom dia. Hoje esse vídeo vai falar sobre fotossíntese, tá? Aula 6 e 7 do setor B da apostila 2. Bom, então, fotossíntese, né? Quando a gente fala do processo de fotossíntese, pensa-se que é um processo fácil, no qual é um processo que as plantas fazem para poder produzir o seu alimento, mas não é tão assim simples, né? É um processo bastante complexo. E a gente pode dizer que a fotossíntese, ela tem como objetivo a transformação de energia luminosa em energia química. Então, esse EL, setinha EQ, é uma abreviação para dizer que a fotossíntese nada mais é do que um processo bioquímico que tem como conversão de energia a partir da energia luminosa, tá? A partir da luz do sol, vai realizar processos e converter aí em energia química, tá? É um processo realizado por seres autótrofos, ou seja, são seres vivos que conseguem produzir o seu próprio alimento, né? Conseguem produzir o próprio açúcar, não obtém, não vai atrás do alimento, mas sim produz seu próprio alimento, né? Então, um exemplo clássico são as plantas. Então, eu desenhei aqui uma plantinha para vocês, né? A grosso modo, assim, bem grosseiro mesmo, né? A fotossíntese tem aí a participação de alguns elementos como a absorção de CO2, né? E a absorção de água também. E aí, misturando tudo isso, né? Vai ter a liberação de oxigênio para limpar o ar, vamos dizer. E aí, o produto final é a glicose, que é C6H12O6, que é a substância orgânica, né? O alimento para a planta. Lembrando que a fotossíntese, né? Tem como objetivo esse produto final aqui, que é a glicose, que é um composto orgânico, e esse composto orgânico ele só é feito a partir de compostos inorgânicos, como por exemplo a água, tá certo? O início dos estudos e descoberta da fotossíntese iniciou lá no século XVIII, tá? Com um experimento realizado por Joseph Priestley, no qual ele pegou um recipiente, né? Um dos testes foi para entender assim a importância das plantas. Ele colocou em um recipiente um rato e fechou esse recipiente. Logo, conforme o tempo foi passando, esse rato não sobreviveu, né? Ele morreu porque não tinha entrada lá de oxigênio, nem alimento e tudo mais. No outro potinho, né, ele colocou rato mais planta. Eu escrevi aí para vocês, rato mais planta, ou seja, ele colocou uma plantinha lá para ver se ia interferir no tempo de vida. E ele percebeu que o recipiente que tinha a planta, o rato sobreviveu por mais tempo. Logo, claro, depois de um tempo, o ratinho também morreu. Mas ele sobreviveu comparando com outro recipiente que só tinha um rato, né? O segundo potinho que tem o rato com a planta, o rato conseguiu viver por um tempo maior. E aí foi o feeling da coisa, o pensamento de que o que será que as plantas produzem? O que será que elas têm que permitiu nesse experimento que o ser vivo conseguisse viver por mais tempo, né? E aí iniciou-se os estudos sobre fotossíntese e percebeu-se a importância das plantas como a liberação de oxigênio. Bom, a fotossíntese, ela é dividida em duas etapas, tá? A etapa clara e a etapa escura, também conhecida como a fase clara é conhecida como fotoquímica. Clara porque a gente vai ter aí a participação da luz diretamente, por isso foto vem de luz, tá? E a parte escura, cuidado, não é que uma é de dia, a outra é à noite, não. Fotossíntese só acontece de dia, à noite a planta faz o processo inverso, tá? Que a gente vai falar num próximo vídeo. Ambas as fases, clara e escura, acontecem de dia, só que a fase clara ela tem participação direta da luz e a fase escura não tem participação direta da luz, tudo bem? Mas ambas acontecem de dia. Eu fiz aqui a reação da fotossíntese para vocês. Os reagentes é o que está antes da seta, então a gente precisa de CO2, né? Que é o gás poluente que está aí no ar. Água. Vamos ter a participação da luz
e eu esqueci de escrever, mas poderia colocar embaixo da setinha aí, os pigmentos da clorofila, que é uma parte essencial para a realização do processo. E aí, a produção, nós vamos ter a glicose, mais água e oxigênio. Essa equação está balanceada, vocês podem contar aí a quantidade de elementos, mas o foco dessa reação que eu quero que vocês percebam é que a glicose, ela é formada a partir do CO2. Então, vocês estão vendo uma setinha saindo do CO2 e indo lá para a glicose. Isso está dizendo que quem forma a glicose, né? A glicose é formada a partir de moléculas de CO2 e outros compostos também, mas o CO2 é principal. E a água, a molécula d'água, ela está indo em direção ao oxigênio. Então, o oxigênio produzido, né, que sai da planta para o ar, ele é formado a partir da quebra da molécula de água. Então, quebra-se a molécula de água, libera-se elementos de oxigênio e esses oxigênios se combinam formando o gás oxigênio, tá? Então, é muito importante, cuidado, né? Tem gente que acha que o oxigênio vem do CO2, porque os dois são gases. Não. O CO2, ele forma a glicose e a água forma o oxigênio. Então, vamos lá, fase clara, né? A primeira fase. Esse vídeo a gente só vai falar da fase clara, eu vou fazer um outro vídeo falando da fase escura. Onde ocorre? Primeiro, a gente tem que saber aonde ocorre a fase clara. Vai acontecer numa região que chama tilacoide. Meu Deus, como assim tilacoide? Então, vamos lá, vamos olhar as folhinhas, né? Dentro dessas folhas, nós temos os estômatos, que vocês aprenderam ano passado, que são poros que abrem e fecham, que permite a entrada de água, entrada e saída de água e de gases. Aí, nesses estômatos, né, esses poros que abrem, a gente vai ter várias células lá dentro das folhinhas. Dentro das células, nós temos as organelas. Dentro das organelas, nós temos o cloroplasto, né? Quer dizer, dentro das organelas, não. Cloroplasto é uma organela, desculpa. E dentro do cloroplasto, nós temos os pigmentos, né, fotossintetizantes, que é a clorofila. Eu risquei aqui, ó, né, embaixo, cloroplasto e clorofila, porque ele é o foco da aula. Então, eu desenhei aqui para vocês um cloroplasto, que é essa bolinha verde. Aí dentro eu fiz tipo umas anteninhas, parece nota musical, mas são umas anteninhas, elas que são os pigmentos, ou seja, a clorofila, tá? Então, o cloroplasto é uma organela. E dentro do cloroplasto nós temos as clorofilas. O tilacoide nada mais é que a membrana do cloroplasto. Então, a fase clara vai acontecer na membrana do cloroplasto, que chama tilacoide, tá bom? Então, vamos lá. Aqui é só um mapa mental para a gente entender os processos da fase clara. A fase clara ela vai se dividir em fotólise da água, que vai ser a quebra da água para produzir o oxigênio, e a fosforilação. A fosforilação ela é dividida em acíclica e cíclica, tudo bem? Então, vamos lá. Fase clara. A fase clara, então, eu vou falar aqui primeiro da fosforilação acíclica, tá bom? Tá em amarelo aqui, mas tá escrito acíclica. Então, vamos lá, vou dar um zoom. Então, gente, onde vai acontecer a fase clara, né, da fotossíntese? Lá na membrana do cloroplasto, lembra? No tilacoide. E lá nós temos as clorofilas. Então, olha só, a luz do sol, escrevi aqui luz, a luz do sol, ela vai ser absorvida pela clorofila. Só que essa energia luminosa, né, toda a energia, ela libera fótons, né, libera elétrons. Então, à medida que a energia luminosa atinge essas clorofilas elas ficam muito energizadas, né, carregadas de fótons, de elétrons. E aí, à medida que um átomo ele fica energizado, os elétrons tendem a se afastar do núcleo. Então, você vai ter aí um pulo de elétrons, né? Que eu representei aqui por essa seta e esse E para cima. Ou seja, à medida que a energia luminosa é absorvida pela clorofila e elas ficam altamente energizadas, né? Elas vão aí ter um salto, um pulo de elétrons, né? Liberação de elétrons por conta dessa alta energização.
Eu escrevi aqui para vocês, tá vendo, ó, P680, é o nome dessa clorofila, tá? Eu coloquei aqui embaixo, entre parênteses, lambda da onda. Por quê? Porque a gente tá falando de energia luminosa, e aí o comprimento da onda absorvida por essas clorofilas, essa clorofila recebe esse nome P680 devido ao comprimento de onda que ela consegue absorver. Bom, então até agora o que vocês viram? Que a energia luminosa absorvida pelas clorofilas deixa as clorofilas altamente energizadas, com isso os elétrons se afastam do núcleo e eles pulam, eles saltam. À medida que esses elétrons saltam, saem da clorofila, eles não retornam para a clorofila. Eles vão seguir, olha só aqui esse caminho, ó, os elétrons indo lá, é o E e o tracinho. Eles vão seguir para outras clorofilas, tá? E eles vão seguindo através de proteínas carreadoras, que são essas bolinhas rosas. São proteínas que vão carregando esses elétrons. Essas proteínas chamam-se citocromos, vão carregando esses elétrons até outra clorofila. Então, olha só, esses elétrons que saltaram, né, saíram dessa clorofila aqui inicial, P680, ela não vai retornar para ela mesma, ela vai ser encaminhada para outra clorofila. Conforme isso vai caminhando, né, esses elétrons vão caminhando para outra clorofila, a gente tem aí um pouco de perda de energia. Aqui nós temos outras clorofilas que recebem o nome de P700, que elas conseguem receber outro comprimento de onda a partir da absorção de energia solar, de energia luminosa. E aí, à medida que elas vão recebendo, né, absorvendo essa luz, elas também vão ficando energizadas, e aí vamos ter um salto de elétrons. Esses elétrons, à medida que eles saltam, eles começam a bombear prótons de hidrogênio, que estão aí soltos no sistema. Esses hidrogênios que são bombeados, eles vão ser usados para formar a molécula de ATP. Então, aqui, esse processo todo que eu tô contextualizando, vocês vão perceber que esses transportes de elétron, muito parecido lá com a respiração celular, com a terceira fase, cadeia respiratória, que o transporte de elétrons, né, eles vão bombear alguns prótons, e aí a produção final aqui importante é que a gente tá vendo que teve a formação de ATP. De maneira bem simples, essa é a fase clara. Então, eu tenho a participação da luz solar, energia luminosa. Eu escrevi aqui para vocês em algumas etapas, eu já leio. Um outro ponto importante é que a gente molha a planta, né? Tem entrada de água. Então, eu escrevi aqui, ó, H2O. E essas moléculas d'água que estão lá, à medida que as clorofilas estão absorvendo energia luminosa, essa água também recebe certa energia e ela quebra com esse rompimento da molécula, né? Quando a gente quebra essa molécula, a gente chama esse processo de fotólise, né? Lise vem de quebra, fotólise é a quebra da água a partir da energia luminosa, por isso fotólise. Quando eu quebro essa água, ó a setinha indo lá, ó, eu vou e produzo oxigênio. Então, até agora, né, vocês estão vendo dois produtos aí formados na fase clara, especificamente na fosforilação acíclica. Nós produzimos ATP, que foi aqui, né, com a transferência de elétrons, e nós produzimos oxigênio a partir da quebra da água, que é chamada de fotólise. Um ponto importante, né, de todo aquele contexto lá, eu esqueci de falar uma partezinha aqui, ó. Lembra lá das clorofilas P700, que recebe energia luminosa? Boa parte desses elétrons, né, eles são saltados e outros são transferidos por outras proteínas, que é uma coenzima. E esses elétrons que tá descendo aqui, ó, por essa setinha, eles são capturados por uma molécula que chama NADP+. À medida que essa molécula, ela é como se fosse o NAD+ lá que vocês conheceram na cadeia respiratória, mas é uma outra molécula. Ela é uma molécula rica em energia e ela também captura elétrons. Esses elétrons capturados pelo NADP+, ao ser capturados, essa molécula é convertida em NADPH. Tá vendo aqui embaixo? Então, a NADP+ fica doida para pegar os elétrons, pegou os elétrons, virou NADPH. Então, ó, vou tirar o zoom para vocês verem a imagem todinha. Então, o que a gente falou aqui na fase clara? É uma fase que tem aí a participação da luz, né?
vocês viram que tem a produção de ATP com bombeamento dos hidrogênios, formação de uma molécula que chama NADPH, quando a NADP+, captura os elétrons liberados pela clorofila, que estava energizada. E nós temos a fotólise, que é um processo de quebra de água formando o oxigênio. Ótimo. Então, agora a gente vai falar aqui, último slide, da fosforilação cíclica, tá? Aqui, cíclica. É bem simples a cíclica, por quê? Porque a gente tem aqui, ó, o Sol, energia luminosa, atingindo as clorofilas, que vão ficar altamente energizadas, os elétrons vão se afastar do núcleo e a gente vai ter um salto aí de elétrons. A seta para cima indica os elétrons saltando. Quando esses elétrons saltam, eles também vão fazer o bombeamento de prótons de hidrogênio, formando aí a molécula de ATP. Na cíclica, qual é a principal diferença? É que ao invés desses elétrons serem transportados lá pelos citocromos, que são proteínas carreadoras, eles voltam de novo para a mesma clorofila. Então, essa é a principal diferença, é como se fosse um ciclo, por isso cíclica. A aberta, né, que é acíclica, a clorofila recebe lá a luz solar, salta os elétrons e esses elétrons são transferidos para outra clorofila. Aqui na cíclica, não, esses elétrons retornam para a mesma clorofila. É essa a diferença da cíclica e da acíclica. E aqui na cíclica a gente só tem formação de ATP. Até escrevi aqui embaixo para vocês. Produz apenas ATP, não produz aquela molécula de NADPH. Resumo. Fase clara, tem participação da luz, da água. A água, ao ser quebrada pela energia dos elétrons, produz oxigênio. E quando os elétrons são transportados lá pelas proteínas carreadoras a partir da absorção de energia solar, né? Energia luminosa, forma ATP e NADPH. Então, isso aqui é muito importante para a gente entender a fase escura. É isso.